Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar por que há 2 dias atrás, no dia 19 de agosto de 2026, a nossa sociedade mudou para sempre e o tecido social, a cultura, as relações entre as pessoas vão mudar para sempre em função de um entendimento que o STF teve a respeito da Lei Maria da Penha. Vamos nessa. Ashorak nebak, sebek reunak teta, udiat medunet yerhenu. Para resumir bem a situação, dá uma olhada neste vídeo. Biólogo Henrique pode ser preso a qualquer momento pela Lei Maria da Penha? Pois é, acordei com muita gente mandando essa notícia. Supremo ampliou o alcance da Lei Maria da Penha, garantindo proteção sem vínculo doméstico. Pois é, vocês sabem que eu estou sendo processado pela Lei Maria da Penha por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Não é minha irmã, não é meu parente, nunca foi minha namorada, nunca tive relações carnais, nem amante, nem nada. E tomei um processo Maria da Penha, que é óbvio, tem que ser quebrado porque não tem parentesco, não é doméstico. Eu apenas ousei corrigir uma mulher que eu nunca vi na minha vida. E pronto. Tomei-lhe um processo. Tá pensando que é brincadeira? Não é só se defender. Meu irmão, pra você pagar um advogado é 10 mil, no mínimo, cara. Você vai pagar um bom advogado pra te defender. E olha a dor de cabeça, olha a humilhação. Olha a humilhação que é pra minha esposa, humilhação que é pra minha mãe, pras minhas irmãs, verem que eu estou sendo processado pela Maria da Penha, onde todo mundo já diz, bati mulher. E como eu já vi um monte de comentário, alguma coisa tem aí, tá se defendendo muito. E tá na eleição, no próprio partido me ligou, meu irmão, que parada é essa aí? Melhor você desistir da candidatura, achando que eu tinha feito alguma coisa, eu tenho que me explicar. Não fiz nada, apenas tomei um processo injustamente e não sou o único. Tem uma pancada. A Lei Maria da Penha serve para defender as mulheres no uso doméstico, nos quais tem que haver uma medida protetiva rápida e eficiente. Porém, o que acontece é que tem aumentado o número de denúncias justamente por esqueci o nome aqui, mas caluniosa, entendeu? Denúncia, falsa acusação caluniosa, uma coisa assim. Eu não sou do direito, mas são falsas acusações. E as falsas acusações impedem a polícia de trabalhar rapidamente, porque as pessoas que realmente precisam, tu tem uma tarefa para fazer antes de apurar denúncias caluniosas. Se agora a lei vale para qualquer um, meu irmão, não converse com a mulher nunca na sua vida. Eu só ousei corrigir e me ferrei. Se você conversar com a mulher e ela achar que você foi mal intencionado de alguma coisa, pronto, tu vai tomar um processo, vai se ferrar. Então tu vai na rua, não conversa com a mulher. Tua vizinha, não fale com a sua vizinha, velho. Professora, não fale com a sua professora. Não fique perto de uma mulher, meu irmão, jamais. Eu acho que é isso que os governantes querem. É que agora é homens de um lado e mulheres do outro, velho. E acabou. Se você é homem, ferrou, velho. Isso vai aumentar o número de denúncias falsas e vai impedir a justiça de trabalhar para as pessoas que realmente precisam, que é no âmbito familiar, onde a pessoa não tem como se defender. Uma filha que é abusada de um pai ou algo parecido. Meu irmão, acabou. Banalizou-se a Lei Maria da Penha. Que, inclusive, a gente está vendo aí que já começou muito mal explicada, né? Porque parece que não foi bem assim que aconteceu. Apesar da lei ser boa, o que tudo indica que foi realmente muito controverso. E vai ficar por isso mesmo, cara. Nós vamos nos ferrar. A ideia é, não fale com mulher de maneira nenhuma. Não vá na padaria, se tem mulher, não vá no atendente. Não vá. Se você é Uber, meu irmão, se você é Uber, você tá ferrado, velho. O Supremo acabou de acabar com a lei. E acabou com as relações humanas. Agora, meu irmão, fica de longe, velho. Fica de longe, porque tu vai tomar um processo. Bem, nesse vídeo, como vocês puderam conferir aí, um cara chamado Biólogo Henrique, que eu nunca antes tinha visto, eu sei que ele é um influenciador aí, ele certamente deve ser pelo nome, né, um professor de biologia ou algo do tipo. Ele simplesmente relata esse incidente aí. Eu não conhecia antes, a não ser de viver de podcasts, mas, curiosamente, o algoritmo me recomendou esse vídeo. E quando eu vi este vídeo, eu não sabia de todo esse incidente aí, envolvendo a reinterpretação aí da Lei Maria da Penha pelo STF. E, basicamente, como vocês puderam ver aí, o que mudou na prática? O STF estendeu a Lei Maria da Penha para mulheres sem que elas precisem ter qualquer relação ou vínculo pessoal com um determinado homem. E eu não preciso aqui dizer para vocês o que é a Lei Maria da Penha e todo o problema em torno dela. O ponto é que ela se tornou uma arma como nunca antes vista na história deste país, contra homens. O fato é que qualquer mulher hoje pode destruir a vida de qualquer homem, baseado nesta lei, baseado em uma falsa acusação, enfim. A gente chegou ao ponto onde é mais seguro para um homem andar com uma granada na cintura do que ficar perto de uma mulher.
Porque, por exemplo, dentro da Lei Maria da Penha existe uma tal coisa chamada violência psicológica. O que é isso? É qualquer coisa que a mulher quiser que seja. Por exemplo, se você está numa festa e você olha para uma mulher porque ela te chamou a atenção, você achou ela bonita, ela pode ir na delegacia e te denunciar por assédio. E a palavra dela já é o suficiente para te enquadrar nisso e você não vai ter nem condições de se defender. Ou seja, sua vida pode ser destruída por qualquer mulher a qualquer momento. Outro exemplo, você tem uma namorada e por alguma razão ela quer se vingar de você e destruir a sua vida. E você comenta, por exemplo, de uma maneira um tanto inocente que ela ficou ela tá ficando um pouquinho mais gordinha, ganhando peso. Ela pode ir na delegacia e usar isso como artifício para falar que você está cometendo violência psicológica contra ela. Novamente, o que é violência psicológica? É o que ela quiser que seja. A gente chegou a um ponto tão insano em torno de todas as polêmicas envolvendo a Maria da Penha, é que um outro fato muito simbólico também aconteceu nos últimos dias e pouca gente prestou atenção. A Lei Maria da Penha de 2006, se eu não me engano, ela é inspirada em um caso de uma mulher que tem este nome, né, Maria da Penha, e ela girou em torno de um incidente onde supostamente um homem tentou matar sua parceira. O fato é, parece que, na verdade, quem tentou matar a mulher foi um cara que invadiu a casa. E depois essa mulher alterou este relato dela na delegacia porque este mesmo marido havia traído ela e ela, para se vingar dele, alterou o relato para tentar destruir com ele, graças a essa traição. Não se sabe se esse é o fato verdadeiro. O ponto é que o homem que motivou essa Lei Maria da Penha aí, parece que foi convidado a um podcast recentemente e proibiram ele de ir lá e falar sobre isso. Eu não me recordo em momento algum da história desse país onde uma pessoa foi proibida de dar a opinião dela sobre um determinado fato. Se vocês souberem, me corrijam aí. Mas o que isso sinaliza? O que isso personifica? O que isso prova para todo mundo? Se existe uma tal ânsia de calar este homem, é porque provavelmente ele tem coisas bem interessantes a ser ditas, não é verdade? E isso provavelmente incomodaria muitas pessoas. E se o relato dele fosse verdade, ou seja, se toda Maria da Penha tivesse sido causado por uma mentira, toda essa legislação, isso ia desmoralizar a tal ponto essa legislação que ela não ia parar em pé, na verdade. Ou seja, a Lei Maria da Penha supostamente foi criada em função de uma falsa acusação baseada na ânsia da esposa se vingar do marido. Isso ia ser um checkmate para esta lei. O ponto é que ela já está aí, dificilmente ela vai ser alterada. E a grande questão aqui é que ela vai ser agravada. Eu trouxe o caso aqui deste biólogo Henrique porque ele é sintomático o que ele falou. Ele alega que corrigiu uma mulher, e isso foi o suficiente para que essa mulher processasse ele, supostamente, né, talvez por violência psicológica. O que ele fez? Corrigiu ela. Ela interpretou isso como violência psicológica, moveu um processo contra ele. Ele mesmo relatei que um bom advogado para responder por isso é uns 10 mil reais. Então, para provar que ele não é inocente, ele vai ter que no mínimo desembolsar 10 mil reais e não vai dar absolutamente nada para essa mulher se ela perder. Ou seja, a gente chegou a um tal nível tão insano dessa sociedade que, assim, ela tende invariavelmente ao caos e ao colapso. Eu não sou conservador, mas muitos conservadores têm uma fantasia, né, que eles cultivam na cabeça deles, que eles, enfim, relatam, que é a ideia de que a base da sociedade é a família. E isso é um erro. A base da sociedade não é a família, porque a família é um elemento que surge posteriormente de uma outra relação, que é a verdadeira base da sociedade, que é a relação entre homem e mulher. São eles que produzem uma família. Imagine que surja um elemento como essa lei, com essas implicações tão insanas, que basicamente vão inviabilizar os relacionamentos. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que homens minimamente racionais não vão nem se aproximar de mulher, não vão nem falar com mulher. Porque só de fazer isso eles já correm o risco brutal de terem a sua vida destruída por essas mulheres, baseados em qualquer mentira que elas quiserem. Do outro lado, você vão ter homens inconsequentes que vão ter, vão se arriscar e ter relacionamentos com as mulheres. E esses caras, novamente, na analogia que eu fiz, seria mais seguro para eles andar com a granada no cinto do que se relacionar com as mulheres. Porque ao momento que essa mulher quiser, ela destrói a vida dele. Então, inevitavelmente, a gente vai chegar numa sociedade tão insana que eu não consigo nem dimensionar direito todos os cenários, todas as variáveis que
essas coisas aí que eu falei para vocês vão implicar na nossa sociedade. O ponto é que, a partir de hoje, para sempre, as relações entre homem e mulher nunca mais vão ser as mesmas. A título de exemplo, neste vídeo aqui, uma mulher pode fazer um comentário neste vídeo, e eu posso responder a ela. E dependendo como a forma como ela decida interpretar a minha resposta, ela pode me denunciar por violência psicológica. E eu não vou ter nem condições de me defender. O que um homem racional faria no meu caso? Ignoraria essa mulher, excluiria o comentário dela, não interagiria com ela. Eu fico imaginando um cara que é um chefe de um departamento aí específico de uma instituição e a qualquer momento ele pode ter a vida dele destruída por uma subalterna que acuse ele de qualquer coisa que seja, violência sexual, importunação, qualquer coisa, entende? A gente chegou num nível de uma sociedade tão insana onde vai ser impossível uma sociedade. Tudo isso é causado por militantes travestidos de políticos, de juízes, que simplesmente para satisfazer a ânsia desta militância fazem interpretações de leis das mais absurdas possíveis, ignorando completamente as consequências sociais disso. Eu não preciso dizer nem a vocês o estágio de tirania que o STF já está, né? Isso é a prova absoluta disso, porque basicamente eles legislaram, eles reinterpretaram esta lei. Nesse país não precisa de lei, não precisa de constituição, tudo isso no fundo é uma fábula, é uma abstração. Você tem 11 homens que mandam na justiça desse país, e a qualquer momento eles podem reinterpretar o que eles quiserem, e isso tem peso de lei. Ou seja, não existe lei, não existe constituição, não existe justiça. Existem 11 pessoas que vão determinar como nós vamos viver as nossas vidas. E eu não preciso dizer para você o nome disso. Isso é uma tirania distópica. Eu não conheço nenhum momento da história humana onde algo semelhante teve precedente e paralelo com isso. Então, novamente, eu brevemente queria trazer isso aqui para vocês, essa reflexão. A partir de agora eu vou ter um comportamento completamente radical envolvendo mulheres e, relações com mulheres em geral. E se a situação se agravar ainda mais, o que eu vou fazer é que eu vou no cartório e eu vou me autodeclarar mulher. O cabelo grande já ajuda bastante, né? A barba não ajuda tanto, mas a verdade é que isso não importa, né? Porque neste país, fazer uma transição de gênero, basicamente, envolve um processo burocrático cartorial. Basta você ir lá e alterar os seus dados. E magicamente com isso, o que vai acontecer? Eu, que sou homem, vou adquirir inúmeros outros direitos e privilégios. Graças a isso, não é verdade? Então, esta vai ser a consequência para a nossa sociedade. 3 consequências aqui, vão ter 3 perfis de homens novamente, recapitulando aqui com vocês. Primeiro, os homens vão evitar as mulheres, os homens racionais. Os outros homens vão se fuder a qualquer momento do lado de uma mulher. E os outro grupo de homens vão se sentir tensionados, motivados a virarem mulher. Exatamente por causa desses inúmeros privilégios e poderes que essas mulheres vão adquirir. Você consegue imaginar todos os cenários aí das consequências legais e sociais e políticas e econômicas que isso vai ter? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like aí no vídeo, fica à vontade na seção dos comentários. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.